que é uma pessoa psicopata. Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui neste canal a gente conversa com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida em relação à tua saúde, a saúde de quem está perto de ti. Hoje eu vou conversar com uma amiga minha, psiquiatra Alcina Barros. Ela fez medicina na UFRN, que é na Federal do Rio Grande do Norte. Ela fez a residência em psiquiatria no Hospital Doutor João Machado, em Natal, Rio Grande do Norte. Fez o R4, que é uma subespecialidade, continua a especialidade de psiquiatria em psiquiatria forense, na Fundação, que é a famosa rival da URGS aqui em Porto Alegre. Fez psicoterapia e orientação analítica no CELG, né, que é relacionado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fez doutorado em psiquiatria e comportamento, né, comportamento humano, né, dentro da URGS. Ela é membro da Academia Americana de Psiquiatria e Lei e ela é médica, psiquiatra judiciária concursada do TJRS. Queria te agradecer, Alcina, por ter vindo aqui, né? É um assunto que pra gente é muito importante e esse talvez seja o episódio nosso aqui mais talvez pesado, né, de se conversar, né? Que nós vamos falar sobre doença mental, né, doença psiquiátrica, vamos falar um pouco sobre adultos, mas a base da nossa conversa é a série Adolescência. Então, ela está muito em voga neste momento, nós estamos no dia 11 de abril de 2025 e saiu no Netflix uma série sobre um menino de 13 anos que comete um assassinato, né? Ele mata a sua amiga, né? Isso não é um spoiler da série, né? Ele realmente já se sabe disso, né? E o mote da série é por que ele fez isso. E dentro da série, cada episódio, pelo menos essa foi a minha interpretação, a gente vai conversar sobre isso, né, do porquê que ele fez isso. Será que foi bullying? Será que foi descuido dos pais? Será que foi descuido da escola? Será que o menino é um psicopata? Né? Existe psicopatia dentro da adolescência, né? Dentro das crianças? Né? De onde é que vem isso? Né? Esse descontrole mental dentro das pessoas em si. Queria te agradecer de novo, Alcina, né? E eu vou começar já com uma pergunta, e isso serve para os adultos também. O que é uma pessoa psicopata? Obrigado de novo. Muito obrigada, Antônio, pelo convite. A pergunta é bastante pertinente, né? A psicopatia, ela é um termo que ela não está nos manuais diagnósticos da psiquiatria, mas ela é um termo, sim, utilizado por nós psiquiatras. Ela é um termo que foi cunhado por um psicólogo canadense chamado Robert Hare, e que representa um transtorno grave de personalidade. Nos manuais diagnósticos que a gente aprende na Faculdade de Medicina, o CID, o DSM, que é o manual americano também de critérios diagnósticos, existem descritos outros transtornos da personalidade, como o transtorno da personalidade borderline, narcisista, histriônica, paranoide e até antissocial, que muitas pessoas confundem como se fosse sinônimo de psicopatia, o que não é. São transtornos o transtorno da personalidade antissocial, ele partilha características com a psicopatia, mas não são sinônimos. A psicopatia é uma síndrome clínica, ela representa um transtorno grave da personalidade, no qual existem características do transtorno da personalidade narcisista graves e características do transtorno da personalidade antissocial. Mas o cerne da psicopatia são as alterações emocionais, é a presença de crueldade e insensibilidade no indivíduo que a tem. Não necessariamente um indivíduo antissocial é cruel e insensível, mas o psicopata, ele sim, é alguém cruel, é alguém insensível. Então essa é a característica principal dessa síndrome. Mas ela tem algumas facetas. Ela tem a faceta sobre a personalidade, que é uma personalidade grandiosa, é um indivíduo que tem uma loquacidade, um charme superficial, né, que ele se sente mais importante do que os outros, que ele usa muito da manipulação e da enganação e da mentira. Tem a faceta interpessoal também, que ele é irresponsável, ele é sedutor, ele é um indivíduo que pode ter uma certa promiscuidade sexual. Tem a faceta antissocial propriamente dita, que é uma versatilidade criminal, ou seja, ele é um indivíduo que, em geral, ele não aprende com a punição.
né? Ele pode ser punido, mas ele volta a recidir criminalmente e geralmente num escalonamento de crimes mais graves, né? E tudo isso é possível dentro dessa síndrome. Mas ela é um diagnóstico clínico que também tem o respaldo da aplicação dessa escala, PCLR, que é a escala de psicopatia de Ré, que foi desenvolvida por esse psicólogo canadense que estudou indivíduos aprisionados e que apresentavam um certo perfil de comportamento. Então, esse é o verdadeiro conceito da psicopatia. Então, a gente pode ter um psicopata, por exemplo, pode ter... Não quer dizer que alguém que cometeu um crime seja psicopata. Existem pessoas que cometem crimes horrorosos e não é psicopata, né? A gente costuma dizer assim, cometer um crime horroroso, esse cara é um psicopata, né? Então, a gente deixa mais fácil, assim, o diagnóstico, assim, nós que a gente é leigo, nós pacientes, assim, né? E às vezes pode ter um psicopata que não cometeu um crime, né, que pode estar andando com a gente, né? Eu queria só lembrar a vocês, pessoal, que a Alcina, ela trabalha com isso, né, Alcina? Então ela atende pessoas com esses problemas, com psicopatia, na sua rotina de trabalho. Assim como é minha rotina atender fratura exposta, pelve aberta no hospital, né, fraturas, assim, osso para fora, essa é a minha rotina. A tua rotina são esses pacientes, né? Então tu sabe o que está falando, né? Sim, eu participo da avaliação, né, de risco de violência, também incidente de sanidade mental, ou avaliação de atos infracionais em adolescentes, né, há muitos anos, há cerca de 17 anos. Então, eu trabalho nessa área, na avaliação de indivíduos que cometeram crimes, alguns crimes muito graves. E sim, existe a diferença entre aquele indivíduo que comete um crime que não tem absolutamente qualquer diagnóstico psiquiátrico e aquele que comete crime que tem algum diagnóstico psiquiátrico. E não necessariamente será um transtorno da personalidade. Não é? Pode ser um transtorno psicótico, pode ser uma esquizofrenia ou a bipolaridade, é um transtorno depressivo com sintomas psicóticos, uma síndrome por dependência química, né? Um transtorno por uso de substâncias, ou algum outro diagnóstico, não necessariamente um transtorno de personalidade, nem um transtorno grave de personalidade, que seria a psicopatia. E sim, nem todo crime hediondo, nem todo crime grave é cometido por psicopata, mas psicopatas cometem crimes com mais alto nível de violência. Quando um crime com altíssimo nível de violência ocorre, a gente pode suspeitar que é possível encontrar, sim, esse diagnóstico, né? Porque eles têm essa característica, assim, de ultrapassar limites, não é? E um elemento sádico dentro deles em geral. E existem os psicopatas que não cometem crimes sanguinolentos. Existem aqueles do colarinho branco, que cometem fraudes, corrupção, uma série de outros elementos, né, criminosos ou que prejudicam a vida dos outros, mas que nunca cometeram exatamente um crime. Mas que têm atitudes manipuladoras ou de engano, né, que prejudicam as pessoas. Eu, como paciente, assim, só para eu entender melhor, né, eu vou fazer um resumo e tu me corrige se eu estiver errado. Então, o psicopata, uma principal diferença dele é que ele faz vários atos, né, sem ter nenhuma sensibilidade em relação àquela pessoa para quem ele está cometendo um ato. Ou roubar, ou sei lá, roubar uma pessoa e sem se preocupar com o que pode acontecer com ela, ou matar, ou apenas causar um dano, machucar, e ela não se importa, ela realmente não se sensibiliza. Né? Correto. Essa seria uma característica que chama a atenção de um psicopata, né? Para eu diferenciar uma pessoa que eu penso, essa pessoa é má e essa outra pessoa também é má, mas qual é a diferença das duas? Exatamente. O psicopata, ele tem a crueldade e a insensibilidade. Ele realmente não se preocupa com o que você vai sentir, em como você vai se sentir e no que isso pode te causar. E mesmo em pessoas próximas, mesmo em familiares, não é? Ele geralmente é alguém que estabelece relações parasíticas. Ele quer tirar algo de você, ele quer se aproveitar de você, lhe enganar, lhe manipular. E realmente ele não vai se preocupar, ele pode fingir que é seu melhor amigo, ele pode ser casado com você muitos anos e aplicar golpes, passar a perna, traições, não é? E dizer, é você que está louco, é você que está louca, isso nunca aconteceu, não é? Ele tem um egoísmo assim excessivo e realmente é alguém que, por essa insensibilidade emocional, ele não aprende com a punição. Quando ele reconhece que cometeu algo errado, ele só reconhece porque ele foi flagrado e porque tem provas. E se ele diz que sofre, não é porque ele está sofrendo, porque ele está deprimido, triste, não. Ele pode estar sofrendo porque, eu perdi a minha liberdade, estou preso, isso me causa sofrimento, mas não pelo dano que eu causei às outras pessoas, ou pelo mal que eu causei às outras pessoas. Existe diferença em não gostar da punição que recebeu, né? Não gosto de estar aqui nessa prisão,
com a diferença de alguém que realmente percebeu, eu fiz algo errado. Exatamente. Né? Então, preciso mudar, essa é a diferença, eles não mudam. Não. E aí dentro disso eu queria te perguntar qual é a causa disso, tá? Nós ainda estamos falando na psicopatia humana, tá? Então nós estamos falando ainda um pouquinho de adultos, né? Depois nós vamos mudar um pouquinho mais para a série da adolescência. Mas ainda em relação a adultos, né? Muito se fala hoje em dia, assim, que tem muitas... quem é desfavorecido, quem nasceu, sei lá, num lugar que é menos favorecido, assim, sabe, sei lá, uma favela que tem, ou num morro assim que tenha mais tráfico, entende? Que tenha mais crime. Eu nasci num lugar que o crime ali é rotina. Eu tenho o ambiente, ele é propício eu sei que ele é propício para muitas coisas. Eu estou perguntando especificamente para um psicopata, ou um psicopata tem algum fator dentro dele, ele já nasce com um distúrbio mental, como é que funciona isso? Os estudos indicam que existe realmente o fator de herdabilidade, né, relacionado aos traços psicopáticos e à psicopatia. Então, existe a influência genética dessa herdabilidade, existe também a influência do ambiente nos anos iniciais, não é? Se ele tinha um ambiente de crescimento favorável, com pais atenciosos, cuidadosos, carinhosos, ou com pais negligentes, ou com pais irresponsáveis e antissociais, porque se a gente pensar no componente genético, ele recebeu essa genética de alguém. Então, talvez, ou muito provavelmente, os pais também tinham esses traços e esses comportamentos e vão replicar nos cuidados com ele. E além desse ambiente, assim, inicial da parentalidade dos cuidados, existe também um ambiente social, ambientes de baixo nível socioeconômico, existe uma maior prevalência de transtornos de conduta, de transtorno antissocial e talvez de psicopatia. Mas eu acredito, e pela minha experiência clínica, que a psicopatia ela é mais independente do fator social. Pessoas com alto nível socioeconômico, com alta escolaridade, com vários recursos, podem apresentar assim, traços ou transtorno psicopático propriamente dito. Ele tem uma menor influência. O transtorno antissocial, né, na minha percepção como psiquiatra forense, teria uma maior influência do meio. E essa é a diferença, né? O antissocial, ele comete mais crimes, ele não segue regras, porque ele foi criado nesse ambiente, com essas circunstâncias. Mas não necessariamente ele não se preocupa em como está a mãe dele, como está o pai dele, como está o irmão dele, se ele tem uma família, se ele tem uma responsabilidade. Ele consegue ter lealdade a alguém, talvez. O psicopata não tem lealdade a ninguém, só a ele. Essa é a diferença. Eu vou te fazer uma pergunta meio sacana agora, tá? Porque tu falou aí em relação à herdabilidade, né? E essa herdabilidade, às vezes, ela, como tu falou, né? O pai pode ser, né? E a gente percebe um pouco, já puxando um pouco para a série, na série a gente percebe o pai... às vezes ele é meio intempestivo, ele reage meio forte, ele não chega a bater na mãe, não chega a nada disso na série. Inclusive a família dele, ele gosta da mãe, tem uma família que ele está tentando manter estruturada apesar do que aconteceu, né? Mas ele às vezes reage mais forte. Há um relato ali do menino que o pai dele levava ele lá e obrigava ele a jogar futebol e coisa e tal, e às vezes batia nele, existe esse relato na série. Esse comportamento pode existir, existe, né, na vida real de um pai que poderia o pai ter traços de psicopatia e aí causar isso no filho, entende? Bater no filho ou ter um comportamento de um pai não acolhedor, né? Quando é que se mistura isso, né, esse comportamento do pai e a genética? Porque a gente pode ter esse comportamento do pai e transformar uma criança que, por exemplo, não seria uma assassina, mas às vezes o comportamento do pai pode transformar ele num assassino. Né? Sim, no primeiro ambiente, não é? Porque os estudos na psiquiatria são interessantes, que muitas vezes eles fazem estudos com gêmeos, e gêmeos univitelinos, e um que é criado com a família nuclear, que tem o traço psicopático, antissocial, e outro que é criado num ambiente com a família adotiva, com melhores condições, com carinho, com afeto, com boa educação, né? E verifica-se que o exercício da parentalidade, quando afetuoso, quando sensível, quando empático, pode mitigar e até mesmo diluir esses traços, né? Direcionar esses traços
para algo construtivo e não destrutivo. Porque nós devemos pensar na personalidade assim como blocos construtores, certo? Da mesma forma que o psicopata é capaz de atos terríveis, ele é alguém mais insensível e muitas vezes determinado. O foco, se eu quero isso, tipo, os fins justificam os meios. Ele é assim, a natureza dele é essa. Mas pode ser que ele direcione isso para bons fins, não necessariamente para destruir os outros. Não que ele vá sentir que, se eu fizesse isso, eu iria magoar ou machucar alguém que eu gosto. Talvez ele não pense assim, mas ele pensa, não, isso vai me causar incomodação, então é melhor eu não fazer. Sim. Então é melhor eu direcionar meu comportamento mais para esse lado. Né? Então, existe isso, assim, há uma grande influência no ambiente primário da criança, no exercício da parentalidade, no desenvolvimento e na estruturação desses traços desadaptativos de personalidade. Mas se o indivíduo tiver traços muito fortes, né, aqui a gente está falando de genética, como cor do olho, se você tem um traço muito forte de genética que determina a cor do seu olho, aquilo vai se manifestar. Você pode ter o melhor ambiente facilitador na primeira infância, né, pais extremamente empáticos, dedicados, cuidadosos, de alta escolaridade, ter todos os recursos, mas o seu traço psicopático vai se manifestar. E acredito que a série foi feliz em demonstrar isso. Eram os mesmos pais, era o mesmo ambiente, 2 filhos completamente diferentes. Então, e essa herdabilidade muitas vezes pode vir talvez até de um ancestral mais distante, né? Porque a gente tem uma mistura de genes e se manifestou de uma forma mais focada em um dos filhos. Eu ia te perguntar em relação como impedir isso, que isso se manifeste, né? Se existe alguma coisa que pais pudessem fazer em relação à psicopatia, né? Não em outros transtornos psiquiátricos, mas na psicopatia em si, né? E depois eu ia te perguntar em relação a se isso aí tem tratamento, se isso tem cura dentro da psiquiatria, como é que está sendo abordado esse tipo dos pacientes que são psicopatas, assim, né? Sabidamente psicopatas. Pois bem, essas perguntas são bastante pertinentes. Sobre a primeira, também os estudos vêm indicando que tanto em crianças, a partir de 3, 4 anos, quanto adolescentes, já podem ser identificados traços de crueldade e frieza emocional, que seriam traços que provavelmente dentro de um transtorno de conduta que estaria presente por causa desses traços nessas crianças, indicariam, sinalizariam a possibilidade de desenvolver sim, uma psicopatia, né, no final da adolescência e na vida adulta. Então é muito importante que os pais eles possam ficar atentos a traços de insensibilidade e crueldade nos seus filhos, mesmo na primeira infância, mesmo crianças muito pequenas de 2, 3, 4 anos. Por que eu estou falando isso? É realmente aquela criança que é desonesta, que mente recorrentemente, que não aprende com a punição, que não sente culpa ou remorso quando faz algo errado, que não tem uma preocupação com o desempenho. Aí uma criancinha maior, criança de 6, 7, 8 anos, já tem os temas escolares, então tem aquela responsabilidade em fazer, então não se preocupa com nada, não tem compromisso com nada, não é? Ou que já começa a fazer pequenos furtos, ou enganar as pessoas. Então é muito importante que os pais percebam isso, além de, obviamente, a externalização da agressão. Se é uma criança que já é agressiva com os pares, que já é agressiva com outras pessoas, que já é agressiva com animais, ou que destrói propriedade, destrói objetos em casa, também é importante que os pais prestem atenção nesse comportamento, né, e busquem, sim, profissionais de saúde mental habilitados, né, especialmente na infância e adolescência, psiquiatras, psicólogos, para fazer uma avaliação do comportamento dessa criança e dessa família, porque a criança está inserida numa família, muitas vezes o comportamento dela também pode ser reativo a alguma situação que está acontecendo, então para afastar esse elemento, não é, que a família toda seja avaliada e a criança, e a partir daí os encaminhamentos sejam dados. Mas se essa criança já apresenta um transtorno de conduta grave muito cedo, com crueldade, frieza emocional e insensibilidade, o tratamento vai ser intensivo, e provavelmente psiquiátrico, com algum tipo de medicação, e psicoterápico. Não existem guidelines específicos para transtorno de conduta grave, que são essas alterações comportamentais na infância e adolescência, que depois podem evoluir para um transtorno social ou psicopatia. Não existe um guideline, tal medicação vai funcionar. Assim como no TDAH você tem os estimulantes, os psicoestimulantes que funcionam. Para ele não existe um tratamento específico, mas existem sim linhas de tratamento. E no tratamento psicoterápico é muito trabalhar com a criança o reconhecimento de emoções nos outros, não é? A busca por comportamentos mais adaptativos, entender quais são as consequências das suas atitudes, não é? E procurar ter comportamentos que se adequem mais ao ambiente, que respeitem mais, né, as pessoas, o ambiente e elas mesmas. Assim. Tentar internalizar isso, tentar desenvolver também emoções pró-sociais nessas crianças, porque também foi verificado que crianças que têm esses déficits, elas têm uma maior dificuldade de reconhecer quando um outro está com raiva ou está triste.
Ela olha a face da outra criança ou do adulto, ela não consegue reconhecer isso. Então, por isso que para ela é difícil lidar com as emoções dos outros e também até com a punição. Né? Então, trabalhar isso também psicoterapicamente com essa criança, com esse adolescente, para ele entender o que é que o comportamento dele causa nos outros, para prevenir problemas, né? Maiores problemas. E assim, sobre o tratamento da psicopatia, nós não temos até hoje, dentro da psiquiatria, da psicologia, um tratamento efetivo para a psicopatia. Né? Em todo mundo já houveram várias iniciativas, muito investimento, mas infelizmente não é um transtorno pervasivo, é um transtorno crônico e sem cura, certo? E que vai exigir supervisão e vigilância por toda a vida. Então, se um paciente foi preso por um crime e foi feito o diagnóstico, né, provavelmente uma pessoa assim, um psiquiatra como tu lá, né, ele vai ter esse rótulo de psicopata, ele vai ter que ficar o tempo inteiro sendo tratado, né? E em tese ele não poderia ficar solto. É algo muito interessante porque, em geral, a psicopatia, o psicopata, ele tem um transtorno que a gente chama de egossintônico, ou seja, ele não sofre por ser assim. Quando a gente busca um tratamento psiquiátrico, psicológico, geralmente é porque a gente está sofrendo ou a gente causa sofrimento nos outros e quer mudar. Ele não sente nenhuma necessidade de mudança. Então, mesmo que ele frequente um tratamento, ele vai fingir que está se tratando. Ele pode até aderir a alguma coisa se ele pensar que ele pode ter alguma vantagem. Ou o tratamento psiquiátrico e psicológico talvez auxilie nas comorbidades. Por exemplo, um psicopata depende de cocaína, então o risco de impulsividade e de agressão é muito maior. Então, tratar a comorbidade pode diminuir o risco de recidiva criminal, mas não vai anulá-lo, porque a síndrome CERN não tem cura e nenhum tratamento efetivo. Ele vai continuar sendo psicopata, ele pode não matar alguém, mas pode continuar sendo psicopata. Provavelmente vai. Exatamente. Tá. E em relação a isso, ainda vou te perguntar outra perguntinha sacana, daí depois a gente pode ir mais em relação à série. Mas tu estava falando aí que muito desse diagnóstico, dessa doença, né, que é a psicopatia, é um componente genético. Né? E aí, essa pergunta é meio sacana, tá? Eu não sei se tu tem uma resposta para ela, não tem problema se não tiver, tá? Se é um componente genético, né, ele pode cometer eu poderia dizer que ele está cometendo algum crime, algum movimento dele assim inconsequente, que ele não teria culpa, entende? E eu sei que ele percebe e sabe que está causando mal, embora ele não sinta o mal, mas ele não sentir que ele está causando mal ao outro é algo que é a doença dele, e ele não tem culpa disso, porque ele nasceu assim. Né? Então, onde é que entra a culpa nele, assim? Eu não estou falando aqui que tem que soltar todo mundo, nem estou te pedindo uma resposta muito óbvia, né? Mas tu que trabalha com isso, deve conversar com pessoas lá, como é que funciona isso? Como é que a gente vai prender uma pessoa que foi um componente, foi tipo a cor do olho dele que causou isso, né? Foi a genética do cérebro dele que causou isso. Essa sua pergunta é super pertinente e talvez seja a causa da psicopatia não entrar legitimamente nos manuais diagnósticos, né? Porque os manuais diagnósticos eles são internacionais. Então, para nós psiquiatras forenses, existem as doenças mentais, que seriam os transtornos que gerariam inimputabilidade, ou seja, ao invés de ser preso, o indivíduo faria um tratamento. Por exemplo, a esquizofrenia. Um indivíduo sob efeito de delírios e grande paranoia, alucinações, mata alguém na família. Né? Se a doença estiver ativa no momento do crime, é considerada uma doença mental e que por isso afetou a capacidade dele de entendimento e determinação no momento do crime. Ele seria inimputável. Outra possibilidade é o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O indivíduo com deficiência intelectual moderada também, ele pode não entender o que ele está fazendo, pode ter a pena reduzida ou eliminada, trocada por uma medida de segurança. Já a psicopatia e os transtornos da personalidade são perturbações da saúde mental, né? Eles não afetam o entendimento, o indivíduo sabe que é errado o que ele está fazendo, mas eles afetam a autodeterminação, que é o autocontrole, sim. E aí fica uma zona cinzenta de nós psiquiatras, como é que a gente se posiciona? Sim, afeta. Esse indivíduo, ele é mais impulsivo, esse indivíduo gosta de correr riscos, mas a grande pergunta é, se tivesse um policial olhando, ele faria? Ou ele só espera quando o policial sai para fazer? Se ele consegue esperar o policial sair para fazer, ele tem controle sim sobre esse impulso, ele escolhe fazer. A partir do momento que ele escolhe fazer, ele é responsável. Então a questão da responsabilidade penal é muito isso, é onde o indivíduo ainda consegue escolher, né? Que é diferente de um adicto muito grave, uma pessoa com uma grave adicção, né? Que mesmo sofrendo até insuficiência hepática, todas aquelas complicações por uma adicção grave, seja de álcool, seja de drogas ilícitas, não consegue parar.
que ela está se matando, que você nota que fisicamente aquela pessoa está se matando. Né? Isso comprova, é uma adicção grave, ele não consegue parar esse vício, ele sabe, mesmo sabendo que prejudica tanto ele prefere morrer do que parar. Essa é uma dificuldade de ter controle sobre uma atitude, sobre a autodeterminação. Mas a partir do momento que na sua vida você tem escolha e você pode escolher, você deve ser responsabilizado. Perfeito, entendi. E aí, última pergunta ainda nos adultos, assim, em relação a... a gente já conversou sobre isso, né, mas eu vou repetir agora aqui no canal, é sobre mulheres, né? Existe uma predisposição de gênero da psicopatia, mais homens, ou existe o mesmo número de homens e mulheres e na mulher se manifesta de uma maneira diferente? É uma excelente pergunta. E o que é que a gente verifica, né, na prática e também assim nos estudos? A prevalência, a incidência é maior em homens. Certo? Na população prisional, a população prisional masculina é muito maior que a feminina. Os crimes, assim, com maior crueldade, geralmente são cometidos mais por homens. Mas sim, existe também a psicopatia feminina. Mas muitas vezes ela se manifesta de uma forma diferente, porque enquanto os homens vão para a agressão física, não é? vão para a briga, a luta corporal, esfaquear, tiroteio, usam a força, muitas vezes na psicopatia feminina é a manipulação, é a mentira, é a intriga que é utilizada, é a falsidade, a fraude. Então, elas muitas vezes não são identificadas, é difícil identificar, né? Quando, na verdade, sim, ela é a causadora de todo aquele problema. Então, existe sim psicopatia feminina, os critérios diagnósticos são os mesmos, mas a manifestação comportamental e clínica pode ser sutilmente diferente, né? Mas a gravidade e a possibilidade de cometer atos cruéis também é semelhante. Mas elas têm uma identificação populacional e uma incidência e uma prevalência menor do que o homem. Não sabemos se é por subnotificação ou se realmente a testosterona influencia algo na psicopatia masculina, no sentido de dos hormônios masculinos aumentarem a impulsividade e a agressividade e a expressividade de alguma característica psicopática. Então agora nós vamos entrar na série, tá? Então nós vamos falar agora um pouco mais de adolescentes, né? E isso tu vê bastante, né? Tu estava me falando que tu vê bastante adolescentes cometendo esse tipo de crime na série, né? A primeira pergunta que os pais, né, tipo eu, né, tu também é mãe, né, e logo a gente vai ter os nossos filhos adolescentes, né, mas muitos pais assim estão se perguntando, né, comentando, assim, essa série deu bastante repercussão. Como é que a gente pode observar e diferenciar, né? São vários vieses que tem na série, né? É um adolescente que a princípio ele estava dentro do seu quarto, né? Tava jogando videogame, que nem a gente ficava escutando música, né? Na nossa época não tinha internet, mas a gente ficava escutando música e tal, né? E o que a gente consegue perceber num adolescente que a gente tem que ficar de olho, né? Tem algumas coisinhas pequenas assim, né? Não dentro do celular, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, mas coisas na casa que a gente pode perceber o que os pais podem fazer, né? Para não tomar o susto que o personagem, o pai, levou lá na hora. Excelente sua pergunta. O que acontece? Os estudos também indicam que assim, a delinquência juvenil, antes da época da internet, sinalizavam que para prevenir a delinquência juvenil era muito importante a supervisão parental. A supervisão parental no sentido de que os pais observarem, o filho não pode passar tantas horas na rua, tantas horas sob a influência dos pares, tantas horas fora de casa sem a gente saber o que eles estão fazendo. Que isso aumentava o risco do consumo de álcool, drogas e do envolvimento em atos delitivos. Né? Na sociedade moderna, a partir da internet, e o que essa série demonstra é que a criança ou adolescente não precisa estar fora de casa para sofrer uma má influência. A partir do momento em que ele é exposto a conteúdos, a conversas, a influências externas em que a gente não pode fiscalizar a origem em nenhum conteúdo, ele está, assim, susceptível, não é, a acreditar em coisas e a se envolver em coisas que ele ainda não tem um grau de maturidade para perceber a gravidade daquilo que ele está se envolvendo. Sim, a internet ali é como se ele estivesse fora de casa, né? Ele tá recebendo um monte de informação, como se ele estivesse na rua recebendo um monte de informação, de gente falando um monte de coisa para ele, só que dentro de casa. Exatamente. Então, quando você pensa que seu filho está seguro dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, no quarto dele, talvez fazendo até o tema, atividade escolar, mas quando ele está, na verdade, jogando ou conversando em grupo com pessoas que você não sabe nem a faixa etária, nem a maturidade, nem o conteúdo que se está conversando, sim, representa um risco.
não é? Porque aquele indivíduo, a criança, e especialmente o adolescente, né, ele é muito imaturo e o adolescente está numa fase de transição. Ele ainda quer se firmar a identidade dele, entender quem ele é. Então, ele passa por uma grande mudança física, uma grande mudança emocional, cognitiva, social, em vários setores da vida dele e que vai se expressar no comportamento. E as influências, né, muitas vezes a gente pensa, não, ele está sendo influenciado pelo ambiente da minha casa. Minha casa não tem violência, nós, os pais trabalhamos, a gente fornece tudo o que ele precisa, mas realmente há um diálogo dessa família, essa família sabe o que é que esse adolescente está passando tantas horas fazendo, com quem ele está conversando, que conteúdos ele pensa, o que é que ele realmente pensa sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, como é que ele se relaciona. Não é? Eu acredito que é muito importante haver um diálogo franco entre pais e filhos. É muito importante que todos os dias os pais possam perguntar aos filhos como é que foi seu dia, o que é que você fez, com quem você está, quem são os seus amigos. A gente conhecer os amigos dos nossos filhos. E preferencialmente que sejam amigos físicos, amigos que frequentem a nossa casa, amigos que a gente conheça as famílias, que a gente entenda e que a gente tenha esse diálogo, né, aberto com a criança ou adolescente. E acredito também que a série alerta para os riscos das redes sociais. Porque quando você tem uma rede social ou entra num grupo, né, você vai receber a influência de uma série de pessoas que provavelmente pensam conteúdos parecidos sobre esse determinado tema. E não necessariamente a forma como essas pessoas veem esse tema é a mais sadia ou a mais realista ou a mais correta. Então, se você tem uma personalidade mais vulnerável ou algum transtorno mental mais grave, porque aquele menino ele poderia ter, ele não tem, mas ele poderia ter um transtorno psicótico, uma esquizofrenia, algo grave e que aquelas ideias gerassem um delírio também, não é? Então, influenciaria um risco muito grande. Até o uso de cannabis, muitas vezes, que também desencadeia um surto psicótico. Né? E ele podia estar usando cannabis no quarto dele, escutando aquilo, e também aquilo poderia ter desencadeado um ato violento. E ainda dentro da série, tá? Muita gente falou, eu pelo menos, eu vou te falar o que eu imaginei, né? Pra mim fica muito claro ali, né? Pra mim, pelo menos, tá bem claro que ele tem vários traços de psicopatia, né? No terceiro episódio ali, que o menino que faz o personagem, o James, se não me engano o nome do personagem, o guri atuou muito bem, né? E pra mim ele tem vários momentos, dá pra ver. Quando eu botei no Google assim, o que é um psicopata, tudo que tá escrito ali, o guri mostrou na série, né? Na minha opinião, é um psicopata, tá? E foi o que eu pensei, né? Existe psicopatia em criança e adolescente? Eu posso dizer que ele é um psicopata ou não? Os estudos indicam, né, que existem os traços de crueldade e insensibilidade na infância e adolescência que são prodrômicos, sim, de uma psicopatia na vida adulta se não houver a devida intervenção. Não é? Então, as pessoas que trabalham com crianças e adolescentes, né, que diagnosticam crianças e adolescentes, elas já aproximam que esse diagnóstico de um transtorno grave de personalidade da psicopatia, ele não precisa esperar até os 18 anos, como os manuais diagnósticos atualmente dizem. Ele pode ser feito antes, até para ser um alerta para a família e até mesmo para o próprio paciente, para ele entender os limites dele e o que é que ele precisa. Não é? Porque são traços e que muitas vezes não vão ser mutáveis. Antes esperava-se até os 18 anos, porque exatamente esperava-se essa maturação na adolescência. Talvez ele maturando, isso vá se dissipar, isso vai diminuir de intensidade, o comportamento dele vai melhorar e aquilo não vai se manter na vida adulta. Não é porque fazer imprudências e ousadias na adolescência é algo comum, algo recorrente. Mas quando envolve insensibilidade e crueldade, não, aí o prognóstico já fica mais limitado. E aqui a gente vai conversar sobre a agressão na adolescência, né? Naquela série, por exemplo, se aquele menino tivesse atacado a menina no recreio porque ela o provocou e aí ele tivesse alguma garrafa de Coca-Cola, alguma coisa, agredisse ela, acontecesse algo grave, né, seria uma violência reativa. Ele teria sido ferido nos sentimentos dele pela rejeição e reagiu daquela maneira, ou se sentir desrespeitado. Mas o que a série mostra, não, é um crime instrumental, premeditado, frio, calculado. Ele levou a faca. Ele levou a faca, ele perseguiu ela pelas ruas, ele esperou um ambiente que não tinha absolutamente ninguém, ele desferiu vários golpes, não é? E depois ele disse para a psicóloga que ele só fez aquilo, ele só matou ela. Ele não se aproveitou sexualmente dela, não passou a mão nela, não violou ela. Então, isso é a objetificação, ela é só um objeto, ela não é uma pessoa. Sim. E ele fala isso como se ele fosse o bonzinho, né? Vocês não podem nem reclamar de mim, eu só matei, né? Eu não fiz mais nada.
né? É assim que ele fala. E é a minimização, é a racionalização usada pelo psicopata. Ele sempre minimiza a gravidade do que ele faz. O que ele faz nunca é tão grave, não é? E por isso, esse também é um traço importante que os pais precisam perceber nos filhos, na criança e no adolescente. A criança ou adolescente faz algo grave que envolve agressão, que envolve hostilidade, que envolve maldade e crueldade, porque eu repito, a crueldade, ela começa a se expressar a partir de 3, 4, 5 anos, já pode ser identificada, tá? Existem casos já descritos e realmente avaliados, né, com esses traços. Então, não minimizar, não achar que é bobagem, que vai passar, que não merece atenção. Se aquilo se torna persistente, repetitivo, recorrente, né? Se é aquela criança que estudava em uma escola e começa a ter problemas de ajustamento muito cedo, com 4, 5 anos, desrespeita a professora, cospe no rosto da professora, pega um lápis e fura as costas de uma coleguinha, quebra os materiais de um outro coleguinha, desrespeita, humilha, e sente prazer e satisfação em humilhar o outro coleguinha ou colocar os outros contra ele, que quando troca de ambiente, que é com a outra professora que não sabe que isso está acontecendo, repete os atos, mesmo tendo pedido desculpa na frente da professora anterior, ou seja, ele não aprende com a punição. Isso é muito sério, não adianta trocar a criança de escola. Você está levando o problema para outro lugar. Você tem que tratar essa criança, tem que levar ela para um especialista, não é, para avaliá-la e verificar o que está acontecendo. Está acontecendo algo no ambiente que está influenciando o comportamento dessa criança, ou essa criança tem algo genético que determina esse tipo de comportamento e precisa de uma intervenção mais séria. E os pais têm que ter a sensibilidade, né, de entender isso também, né? Porque o pai e a mãe, eles tendem a não querer ver isso, né? E essa é a minha pergunta, assim, no que a gente pode fazer, porque me parece que dá uma impressão, assim, que o adolescente, ele pode estar condenado, né, a essa psicopatia, né? Existe alguma coisa, assim, tu falou do tratamento, né? Mas existe alguma coisa que os pais podem fazer em casa, assim, para minimizar isso? Ou como é que ele vai perceber, assim? É difícil a gente perceber que, se o filho tem uns transtornos de personalidade, assim, e tal, ou se ele é um psicopata. Um pai leigo, um paciente em casa não vai conseguir perceber isso, né? O que a gente pode fazer como paciente, assim? Eu penso que as pistas ambientais, né? Como pai, como mãe, se eu recebo uma observação para ter uma reunião na escola e a professora me conta que aconteceu um evento grave, eu vou conversar com meu filho e ele não apresenta nenhuma culpa e nenhum remorso por ter causado mal a algum coleguinha, por ter destruído um objeto de um coleguinha ou algo, né? Eu devo me preocupar. Ou se é aquela criança que dissimula, desonesta, que mente recorrentemente, eu devo me preocupar, devo ter uma certa atenção e devo procurar um profissional de saúde mental para entender. Isso é transitório, isso reflete uma imaturidade, uma insegurança, algo do ambiente que está causando isso nele, ou é algo inato dele e que realmente pode se agravar com o passar do tempo, se tornar recorrente, persistente, né? Então, é nesse sentido, assim, de ter atenção aos comportamentos, não é? E validar as informações externas e neutras que chegam até você. Né? Se chega uma informação da escola, valide, verifique com importância, dê a devida atenção, não ache que é uma bobagem. Não é? Da mesma forma, se chegar uma informação de uma outra fonte, procure realmente entender o que está acontecendo. Né? Escute seu filho, sim, procure confiar nele, sim. Mas a série mostrou muito bem. O pai pergunta a ele: Jamie, você fez algo errado? No primeiro episódio, me diga, eu aceito qualquer coisa, meu filho, mas me diga. E ele mente com tranquilidade: papai, eu não fiz nada, eu estou sendo acusado de coisa que eu não fiz. Aí no final do primeiro episódio se abre a gravação. E ele diz: isso é mentira, tem inteligência artificial que faz isso. Sempre tem uma justificativa. Sim. Né? Sim, mas... tem o vídeo dele matando, né? É isso que acontece, o vídeo dele tá matando a criança e ele continua dizendo que pro pai que não, eles estão mentindo, é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Né? E obviamente no final, no terceiro episódio, ele confessa o crime para a psicóloga, né? Porque a psicóloga cria um ambiente ali que ele acaba confessando o crime e aí ele fica enlouquecido porque ele se deixou se enganado e o episódio acaba, né? Isso não é um spoiler, né? Você tem que ver a série. E o último episódio, ele realmente, por algum motivo que a gente não sabe qual, né? Talvez algum benefício que ele tenha ganho, ele resolve assumir a autoria do crime, né? Provavelmente por alguma diminuição de pena, alguma coisa assim que devem ter dito para ele, por ele ser uma criança e tal, ele vai ter algum tipo de tratamento, alguma benesse. E aí, bom, a gente estava falando em relação às crianças, assim, né, e os adolescentes. Eu me pergunto
E isso é sempre recorrente assim, em relação aos adolescentes, que os adolescentes estão numa fase de transição, que eles podem... tem muita coisa que eles são imprudentes e tal. Onde é que fica o limite, assim, uma zona cinzenta entre ser imprudente e querer fazer algo para se inserir num grupo, né, e a psicopatia? Nós estamos falando da psicopatia aqui, depois a gente pode falar sobre outros assuntos que envolvem os adolescentes, né, e essa zona de transição da infância para o adulto. Porque pega uma criança, a criança ela tem alguns comportamentos muito, como é que eu posso dizer, muito claros, assim, de que são de crianças, né? E o adulto tem um comportamento de adulto, né? Nós estávamos conversando entre nós, né, no WhatsApp, que as crianças, existem crianças, né? A gente estava conversando sobre um outro filme, um filme que a gente pode comentar depois, que é o Close, né? Que tu também me recomendou para ver, que as crianças, né, elas acabam dormindo juntas, né, às vezes tomam banho junto, mesmo dois meninos, né, crianças mesmo, assim, sei lá, 6, 8 anos, acabam tomando banho junto, coisa e tal, né, dormem junto, porque um dorme na casa do outro, eles dormem junto, brincam e tá tudo certo, né. Dois adultos não tomam banho juntos, não dormem na mesma cama juntos, assim, sabe, próximos, é difícil isso acontecer. Mas os adolescentes têm essa transição, assim, né, eles não são nem criança nem adulto, né? Então, que ponto que pode ter essa zona cinzenta dele estar querendo se inserir em alguma coisa e cometer algum crime, ser mentiroso e ele ser realmente psicopata? Existe essa imaturidade da adolescência, né? Essa fase de transição, como a gente falou, uma transição biológica, é uma transição cognitiva, neurológica, é uma transição social, né? É uma mudança também de comportamento, de atitude, uma busca por criar-se uma identidade. Os adolescentes, eles podem, e eles muitas vezes são imprudentes, né? Eles são muito impulsivos, eles acreditam que as coisas não vão ter consequências a médio e longo prazo, isso faz parte da nossa imaturidade, né? Mas a questão da psicopatia é quando o indivíduo é cruel, quando o indivíduo é frio, quando o indivíduo é desonesto, entende? É esse cerne. Tipo, não é muito sobre a conduta, porque a conduta é mais a questão do transtorno de conduta ou até o antissocial, né? Mas isso, principalmente transtorno de conduta na infância e adolescência, pode ter tratamento. Então ele vai entender que ter uma conduta que não se adequa àquele ambiente não é o melhor e buscam se desenvolver condutas mais adaptativas. Mas não é exatamente uma pessoa desonesta, uma pessoa cruel, uma pessoa fria, uma pessoa não empática. E você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem prático a você de como isso surge muito cedo. Uma criança de 4 anos, numa escola, entra um novo coleguinha na turma. Essa criança fica muito feliz porque ela gosta de receber os colegas, ela vai e se apresenta para esse novo coleguinha. Na primeira semana de aula, volta para casa triste. E os pais perguntam, o que é que aconteceu? Não, fulano que entrou na minha escola me disse que de nossa turma eu seria o último que ele gostaria de ter amizade, você já exclui ele. E os pais conversam, não, meu filho, às vezes a gente precisa de tempo para gostar de alguém, dê tempo ao seu coleguinha, ele está entrando na turma, etc. E aquela criança busca novamente que aquele coleguinha goste deles, se aproximar, e esse novo começa a falar de defeitos físicos dessa criança. Olha, o teu nariz é feio, as tuas orelhas são feias, o teu cabelo é ruim, a tua cor é feia, tu não é um menino, tu é uma menina, eu vou te bater porque eu sou maior do que você. E quando ele traz isso para a professora e a professora faz uma intervenção e pede para pedir desculpa, o colega pede desculpa. Mas no dia seguinte, na aula seguinte, com outros professores que não sabem dessa cena, ele repete os comportamentos e ele até agrava. Tu sabe, eu faço artes marciais, eu posso ir na tua casa e quebrar toda a tua casa. E te bater, quebrar você, quebrar seu pai, quebrar sua mãe. E aquela criança que está sofrendo isso, um bullying com 4 anos, começa a ter pesadelos e não querer mais frequentar a escola que ela gostava. Isso é um traço de crueldade, de frieza emocional. Isso é algo que a gente tem que pensar, porque essa criança ela foi alertada e porque ela repete o comportamento em outro ambiente, porque ela sabe que ela não vai ser punida. E ela não está nem aí como o colega se sente, com a tristeza que ele sente, com o isolamento que ele sente, com as consequências emocionais. Então, a gente tem que entender que são, eles chamam de sentimentos pró-sociais limitados, certo? A literatura científica respaldada chama de sentimentos pró-sociais limitados. Se uma criança já demonstra isso muito cedo, é preocupante, merece atenção.
né? E os pais e os responsáveis e a escola têm responsabilidade sobre isso. E a gente tem que atuar como sociedade para prevenir, para não esperar com 14, 15, 16 anos acontecer atrocidades e só depois a gente intervir. Porque esse que comete o bullying, não é? Ele pode cometer depois uma agressão física direta a essa outra pessoa ou ao outro quando ele se sente rejeitado, e da mesma forma ele pode fazer com que a vítima se sinta tão desestabilizada que faça algo contra si, como comportamentos de automutilação ou até tentativa de suicídio na infância e adolescência. A gente está falando sobre coisas bem graves aqui. Sim. Eu já comecei falando ali que hoje ia ser pesado, né? Então, assim, bom, o bullying, eu estava falando de bullying ali, o bullying, pode ter crianças que fazem o bullying, né, e depois chegam em casa e percebem, não deveria ter feito isso, fez porque tava a galera fazendo junto. E tem outros que fazem e não sentem nada, não estão nem, essa criança tá tristinha, não consegue dormir assim. Azar. Esse é o psicopata, né? Esse tem um traço pró-social limitado que, se continuar, se persistir, se for negligenciado pela família, pela sociedade, pela escola, pode evoluir sim para depois um comportamento antissocial grave e até uma psicopatia. Porque vai ser aquele que vai dizer assim, olha, legal, empurra fulano ali do abismo para ele cair aqui nesse topo da piscina e se acontecer algo com ele, não vai dar nada. E aí ele vai lá e vai empurrar, porque ele vai pensar, não vai dar nada, eu cresci assim, não dando nada, não me importando com o que os outros sentem, o que acontece com os outros, tendo total irresponsabilidade sobre o que acontece, não é? Então ele não vai aprender sobre isso, ele não vai aprender sobre as consequências do que ele faz e o mal que causa aos outros. E dentro do... Bom, eu sou um pai, tá, de uma criança, tá? Supostamente eu sou pai de uma criança, assim, que eu tô começando a perceber, assim, que ele é um psicopata, tá? Eu já aprendi, eu vi o episódio no canal e eu tô suspeitando que meu filho tá lá, sei lá, com 4 anos, 5 anos, 6 anos, e eu tô começando que ele faz isso, ele vai lá, maltrata um gato, empurra um coleguinha em mente que não empurrou, sabe? Faz alguma coisa, joga água nos outros e diz que foi o fulano, entende? Eu já percebi, eu vi a nossa conversa, e, meu filho tem esses traços, tá? Como é que, na tua opinião, tá? Essa é uma opinião tua, não sei se isso existe algum estudo. Hoje, a tendência, né, e o que se fala é que se mantenha crianças que não tem nada a ver com psicopatia, nada, mas que tem algum outro tipo de problema, por exemplo, TDAH, autismo, que eles se mantenham na mesma sala, tá? Se misturem com crianças que não tenham nem TDAH, nem autismo, né? Para desenvolver a psicologia deles, né? O desenvolvimento deles, assim, né? Dessas crianças, né? E isso tem se mostrado que é benéfico. Para essas crianças que têm traços de psicopatia, não seria interessante, essa é a minha pergunta, né? Manter eles junto com outras crianças, ou tu acha que deveria também separar, essa criança aqui não dá para manter junta, ou o que tu acha, né? De repente botar mais alguém na aula, na sala de aula, olha, vamos manter elas juntas, mas vai ter que ter mais um professor ainda, porque ele realmente pode em algum momento quebrar o braço de uma criança, né? Pode, ou algo mais grave, né? Mesmo sendo criança, né? E tu deve ter visto, né, dentro da tua vivência, casos bem graves com crianças e adolescentes, né? E tu sabe que isso acontece. Tua pergunta é bastante pertinente, é muito importante e assim, nos manuais diagnósticos... Eu tô te perguntando, desculpa te interromper, tá? Eu tô te perguntando isso porque daqui a pouco alguém tá nos vendo e deve estar pensando, né? Meu filho é um psicopata, ele não tem mais cura, ele tá ferrado, entende? E eu queria saber o que a gente pode fazer para o pai, assim, que tá preocupado, um pai que... Porque a gente percebe isso na série, tá? No final quem não viu a série tem que ver. O último episódio, o pai fica destruído com a consequência que aconteceu com o filho que está preso por ter matado uma menina. O pai está destruído, sabe? Que é uma encenação e tal, mas quem é pai sente na hora. É quase impossível não chorar com aquele pai no final da série, porque ele não queria, ele queria poder ter feito alguma coisa com aquele filho. E ele não sabia, ele realmente, ignorância do pai. Né? O quarto episódio, que é o último episódio, ele fica o tempo inteiro sozinho ali, limpando coisa e tal, mas ele tá pensando, cara, o que eu podia ter feito, cara? O que eu podia ter feito? Daí no diálogo com a mãe ele fala isso, o que a gente podia ter feito a mais? O que é o pai que tá percebendo isso no filho agora? Eu quero que o meu filho seja uma criança boa, correta, justa,
educada, né? E a gente já sabe, a gente conversou que tem um traço genético, né? E eu não quero que ele seja excluído, ou quero que ele seja excluído se for o caso do melhor tratamento para ele. O que a psiquiatria fala, né, que a gente pode fazer por essas crianças e por esses pais que estão querendo que os próprios filhos eles tenham um desenvolvimento mais normal possível, né, sem causar dano a ninguém. Eu acredito que o primeiro passo, doutor Antônio, é esse pai ou essa mãe, ou os pais juntos, não é? Levarem essa criança para especialista de saúde mental, para um psiquiatra e um psicólogo da infância e adolescência especialista, para que essa criança seja devidamente avaliada e diagnosticada. Não ter medo do diagnóstico. Não ter medo do diagnóstico. E o diagnóstico na infância e adolescência não vai ser psicopatia, vai ser transtorno de conduta com sentimentos prossociais limitados. Esse é o termo mais moderno, né, que pode evoluir depois para a vida adulta para a psicopatia, mas esse é um transtorno de conduta com traços prossociais limitados, algo nesse sentido. Então, se isso for realmente identificado, essa criança, esse adolescente vai precisar de tratamento psiquiátrico e psicoterápico para, se ela for muito impulsiva, uma medicação para diminuir, ter um maior controle de impulso, se ela for muito irritada, para irritabilidade, uma psicoterapia para essa criança ou esse adolescente entender o seu comportamento e o impacto do seu comportamento nos outros e no ambiente ao seu redor, não é? E procurar ter estratégias de um melhor controle de comportamento. Sobre a escola, não é? Eu penso que excluir não seria a primeira medida. Seria importante que a escola exigisse dos pais ou responsáveis por essa criança esse acompanhamento especializado, que pudesse pedir relatórios mensais ou trimestrais sobre a adesão ao tratamento, comprometimento, comparecimento e evolução. E sim, se essa criança representa qualquer tipo de risco para ela, porque ela também pode se machucar, ou para os colegas, ou para a professora, porque ela também pode agredir a professora se ela se sentir frustrada, alguma coisa nesse sentido, que tenha um professor supervisor que acompanhe ela em todas as atividades. Né? Que ela possa fazer atividades com o grupo, mas que tenha esse professor supervisor, porque se houver algum tipo de descontrole comportamental, algum tipo de risco, ele possa intervir antes de que algo aconteça. Né? Mas essa tentativa de inserção deve acontecer. E também vai realmente depender da gravidade do transtorno. Porque se for já uma criança assim, extremamente hostil e que coloca em risco a integridade física e psicológica de maneira grave das outras crianças, aí tem que se pensar, né, em alguma intervenção que também não prejudique o conjunto, porque é sobre isso, é sobre prognóstico que a gente está falando. E na psiquiatria, a questão é a seguinte, a gente sempre fala assim, os antecedentes falam, então se alguém já ultrapassou um limite, já fez algo muito grave antes, o risco existe, o risco é muito grande de acontecer de novo, né? Porque já se ultrapassou um limite, mesmo com tratamento. Então a gente tem que levar em consideração isso, e em consideração a adesão ao tratamento e o prognóstico, porque assim, se o fato de ser assim causa nessa criança ou nesse adolescente sofrimento, se ele diz eu quero mudar, eu vou me esforçar para mudar, eu não gosto de ser assim, o prognóstico é bom. Agora se for, eu não estou nem aí, problema dos meus pais, eles vão pagar minha escola mesmo, eles têm dinheiro, eu não preciso estudar, o prognóstico vai ser muito limitado, porque ele não vai aprender nem com o melhor tratamento. Nem com psicoterapia? Nem com nenhum tratamento, nada. Nesse caso, o que tu indicaria? Esse caso deveria tirar da turma daí? Se ele tiver uma atitude fática que coloca em risco alguém na turma, não é? Se ele agredir ativamente e instrumentalmente um colega, ou se levar uma arma de fogo para a escola, né? Ou uma arma branca e ameaçar ou fizer algo grave, provavelmente sim. Né? Porque ele vai precisar de um ambiente protegido para ele e para os outros. Entendi. Em relação à escola também, tá? Eu queria te perguntar o que tu acha que a escola poderia fazer caso, por exemplo, assim, os pais não façam nada, assim, entende? Talvez tu já tenha me respondido, mas os pais, nós estávamos falando uma pergunta que o pai tem um insight, né? Percebeu que o filho tá diferente e ele não quer que o filho se desenvolva assim. Mas tem aqueles pais que acham que o filho não tem nada, né? Não, isso não acontece, é mentira. Não, meu filho nem foi tanto assim e tal. Né? O que a escola poderia fazer, assim, né? Na tua opinião? Né? Eu acredito que as escolas deveriam ter protocolos, né? Protocolos de incidente. Se acontecer algum incidente grave que gerou o alerta e gerou a indicação de tratamento, dá um prazo. Vocês têm 30 dias para comprovar esse tratamento, isso aqui, ou para conseguir essa professora supervisora auxiliar para ele voltar a frequentar as aulas. De outro modo, não, vai ter que desmatricular, vamos procurar outro lugar. Porque ela vai dar a oportunidade.
mas ela também tem que ter a regra, porque, né, se houver essa resistência dos pais ou responsáveis, ou essa negação da realidade, isso só vai agravar o prognóstico do indivíduo, da criança ou do adolescente, e também levar a risco aos outros colegas, à escola, né, gerar um desconforto generalizado. Então, eu acredito que é chamar, conversar e dizer, a regra é essa, temos que seguir esse protocolo, né, vocês têm tantos dias para providenciar esses profissionais e tal, e aí ele pode continuar matriculado, continuar nas atividades, mas de outro modo, não. A gente sabe que existe dentro da psiquiatria que em outras doenças psiquiátricas, né, como esquizofrenia, até depressão, né, existe uma relação não sei se no desenvolvimento, mas na exposição da doença, digamos assim, né, na manifestação da doença, assim, com o uso de drogas, né. E às vezes isso acontece ali na adolescência, adulto jovem, né? Por exemplo, a esquizofrenia ela está relacionada, né, ao uso de drogas, explosão hormonal até, inclusive, né? E eu queria saber se tem alguma coisa assim que esteja, a gente já conversou sobre a parte genética, né? Mas existe alguma droga ou drogas, né, que poderia desenvolver, né, ou manifestar mais facilmente, né, a psicopatia, né? E até dentro da série eles falam um pouco assim na manifestação do pai, assim, né? Seria uma coisa meio misógina, né? A relação, o que o menino fez, né? Então, se tem a ver alguma coisa assim em relação com testosterona, por exemplo, né? Se um índice, um nível maior de testosterona teria uma chance maior de psicopatia, assim, neste ponto de causar um dano a alguém, ou não. E outras drogas também, né? Eu tô falando da testosterona porque é direcionado um pouco, assim, a relação misógina, né, que fala na série, fala um pouco ali sobre ele ter causado um dano numa menina, um homem contra uma menina e tal. E aí, falo da testosterona, mas pergunto em relação a outras drogas, porque na adolescência eles costumam a experimentar coisas, álcool, maconha, é mais difícil, cocaína e tal, mas maconha, cigarro e álcool é mais frequente que eles experimentem, pelo menos, né? Isso pode desencadear, assim, de repente o adolescente estava indo bem, tinha um traço de psicopatia, mas estava indo bem, e aí usa droga e pá, Sim. cai. A comorbidade com o uso de álcool e drogas para qualquer diagnóstico psiquiátrico aumenta o risco de violência, qualquer, certo? Então, idealmente é que não use álcool nem drogas. Mas o psicopata ele pode cometer crimes cruéis e insensíveis com e sem álcool e drogas. A série, inclusive, mostra isso. O menino não usava nada. E ele premeditou e ele fez um crime cruel. Um crime hediondo contra essa menina. Né, foram várias facadas, assim, foi um homicídio muito grave. E, então, a influência do álcool e das drogas é que ele aumenta a impulsividade. Né? O indivíduo ele vai ter menos filtro de julgamento. Então, se ele queria já fazer algo ruim, ele vai se sentir com autorização. Agora eu faço. Talvez só antecipe algo que ele já faria, certo? Mas não é um fator que vai eclodir. É diferente de um indivíduo que tem um gene para esquizofrenia e usa cannabis e desenvolve uma psicose. E muitas vezes aquela psicose vai ser, tipo, ele não se recupera plenamente porque ele desenvolve depois uma esquizofrenia. Ou seja, ele acordou uma doença que estava dormindo dentro dele. Aí é diferente, que realmente existe essa influência, essa associação, né, entre o uso de maconha e deflagrar psicose, cocaína, deflagrar o primeiro episódio psicótico e depois o indivíduo não se recupera e desenvolve uma esquizofrenia por toda a vida. Isso aí pode acontecer, mas a psicopatia não. E os atos ruins que um psicopata pode cometer, ele vai cometer com ou sem o uso de substâncias, mas o uso de substâncias aumenta sim o risco dele de violência. Bom, Alcina, eu te fiz as minhas perguntas, não sei se tu tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, esse assunto é bastante complexo, provavelmente a gente vai conversar de novo em algum momento. Não sei se tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado para falar, se quer falar mais alguma coisa. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. A gente discutir assim, um tema que eu considero bem relevante e importante, né, para a sociedade, para a gente entender o que é e também, assim, realmente não rotular todo mundo de psicopata, não é porque algo ruim aconteceu que é um psicopata, não. A psicopatia é uma síndrome muito específica e com uma prevalência muito baixa na população, né, comparado com outros transtornos mentais. Então, por isso que ela merece um diagnóstico técnico, não é? E um respeito, porque a gente usa os termos da psiquiatria
no dia a dia, com rotular, fulano é bipolar, fulano é um psicopata, fulano é um narcisista, mas não, são termos técnicos que devem ser empregados para situações muito específicas. Né? E a gente entender que todo mundo pode se comportar mal em algum momento da vida, e isso não necessariamente indica algo grave ou um transtorno mental. Queria te agradecer muito, né? Foi muito esclarecedor, né? Porque é um assunto bastante importante, um assunto pesado, um assunto eventualmente triste, né? Quem viu a série, né? E quando isso acontece na família de alguém, como mostrou ali, né? Eventualmente a gente vê casos reais, inclusive, né? Tu vê toda hora, né? Casos reais e a gente não vê a família por trás daquele caso real. Né? Então, criança cometeu tal coisa, adolescente cometeu tal coisa, mas existe uma família por trás, né? Que eventualmente estava fazendo de tudo para aquela criança ser uma criança normal, feliz, né? Tem uma família toda que ama essa criança, né? E ela cometeu algo horrível e a gente se culpa muito, né? Os pais, né? Então esse assunto ter vindo à tona, mesmo que seja uma discussão eventualmente por aí mais rasa, né, a série foi muito feliz, né, em trazer esse assunto à tona. E aqui eu tive o prazer, né, e a graça de ter para a gente conversar sobre isso. Queria te agradecer muito por isso. Muito obrigada, foi um prazer todo meu. E aqui termina mais um canal Paciente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor para todos, assim como foi para mim. E ficamos aqui e até a próxima, pessoal.